a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando essa segunda aula live deste seminário. O tema nosso é santificação, ou seja, andar em santificação. A primeira aula nós tivemos aqui sobre a salvação, o ato da soberania de Deus, nosso Pai. E nós glorificamos ao Senhor, porque após entender o que é salvação, nós vamos entender agora o que é andar em santificação. É uma continuidade do primeiro assunto, na verdade. Nós vamos ler um texto e a nossa referência será José, que era um jovem também. Nós vamos ler Gênesis 45, versículo de número 5. Convidar os irmãos a acompanhar a leitura. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, santificação, nós podemos entender que é uma separação. Ninguém pode dizer que está em santificação se ele não for separado. Separado de quê? Separado do pecado. E isso o Senhor, Ele tem nos dado essa bênção de entender que ser separado, ser santo, não é estar distante das pessoas, não é deixar de ter uma convivência na escola. O adolescente, o jovem, ele vai conviver com pessoas, ele vai estudar com pessoas, ele vai conviver com muita gente, como foi a situação de José, que foi enviado para um lugar que na verdade ele não conhecia nem ninguém, mas ele continuou ouvindo a voz do Senhor. Por quê? Porque ele foi separado pelo Senhor para viver um grande projeto na vida dele. Deus tinha um plano na vida de José e da sua família. E é por isso que nós entendemos que a separação é separar-se do pecado, não assentar na roda dos escarnecedores. Você vai ter a sua convivência com o seu colega de escola, com a sua família, normalmente, mas você, jovem, adolescente, vai estar separado pelo Espírito Santo de Deus para viver um projeto de vida e vida eterna na presença do Senhor. Foi o caso de Saulo, Saulo estava num caminho. Nós entendemos que ele estava num caminho da razão dele, de escuridão, não sabia para onde ia na verdade, em relação à vida eterna, mas uma luz brilhou na vida de Saulo, e dali para frente o caminho de Saulo foi direcionado por aquela luz que é o Senhor Jesus. Então, tendo dito isso, nós vamos dar início aqui. O pastor Marcos Cabral, ele vai fazer uma breve introdução aqui sobre a vida de José nesse processo de santificação na presença de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Falar de santificação para nós é algo maravilhoso. Santificação, nós sabemos que é, se não a mais, uma das mais preciosas e talvez a principal condição para nós vermos o Senhor, Hebreus 12, 14, salvo engano, diz o quê? Seguir a paz e a todos e a santificação, pela qual sem ela ninguém verá a Deus. Então a nossa condição para ver o Senhor é andar em santificação. E ver o Senhor, não estamos aqui falando somente do dia em que nós o veremos face a face. Ver o Senhor em tudo nas nossas vidas, na nossa caminhada, sentir o Senhor nos direcionando, agindo nas nossas vidas, nos nossos feitos, na nossa caminhada, no nosso trabalho, nos nossos projetos, nos nossos planos, não é? Então, andando em santificação, nós vamos ver isso acontecer. Antes de qualquer coisa, nós vamos ver o Senhor agindo, não é? Aconteceu com José. José, nascido de um milagre. José é um milagre, foi um milagre. Nascido de Raquel, o 11º filho de Jacó. Já na velhice de Jacó, ele tem
Raquel, que era a esposa amada de Jacó. Jacó teve duas esposas, duas concubinas. A primeira esposa foi Leia. Ele queria Raquel, ele amava Raquel, mas a condição de Labão era que primeiro ele esposasse Lia ou Leia, e depois, então, ele poderia casar-se com Raquel. Então Raquel era a esposa amada. José foi o primogênito do amor de Jacó. Então, foi o primeiro filho. Ele teve outro irmão com Raquel, que foi Benjamim. Então, José era o primogênito do amor de Jacó. Isso é importante para nós. O que nós entendemos com isso? Jacó teve outra esposa, mais duas concubinas. Teve Bia, Zilpa e Leia. Eu aprendi isso com minha mãe, tá? Ela sempre ia falando, às vezes, quem foram as esposas de Jacó? Viu como que é importante, né? O ensino. E eu não esqueci. E o que nos traz a pensarmos aqui, o porquê que José não nasceu de Leia? Por que José não nasceu de Zilpa? Por quê? De Bila? Por que ele não nasceu e nasceu de Raquel? Ele precisava nascer de um milagre. Por quê? O projeto de Deus para a vida de José. José era um escolhido de Deus para ser filho primogênito do amor de Jacó. Era a esposa amada. Então, o Senhor tinha um projeto para as nossas vidas como jovens, como servos do Senhor. E por isso nós nascemos, este novo nascimento que tivemos quando conhecemos ao Senhor, de termos nascido desta obra, esta obra que para nós tornou-se forma de vida. Não foi algo que nós escolhemos, mas veio do Senhor para nós. Ele poderia ter nascido em qualquer outra família. Você poderia ter nascido filho do pai, do seu amigo, do seu colega de faculdade, que não professa a mesma fé sua, mas aprove a Deus fazer você nascer onde você nasceu, para estar aqui hoje e entender o projeto que Deus tem para a sua vida. Era o projeto que Deus tinha para a vida de José. Então a vida de José foi tranquila, porque ele era filho do amor de Jacó, não é? Então a vida dele foi uma vida tranquila, né? Só bonança, conquistas, vitórias. Não, a vida de José, nós vamos aqui explorar bastante, foi uma vida com muitos percalços, muitas afrontas, enfrentações, provações, mas também de cumprimentos de profecias, de promessas, de vitória. José foi, durante a sua caminhada, durante o seu crescimento no meio dos seus irmãos, o Senhor visitou José, e o Senhor mostrou para ele o que Deus tinha para ele. O Senhor falou para ele, deu um sonho para José, e mostrou para ele ali aquele sonho. Os irmãos devem conhecer o sonho dos 12 fechos, né, de trigo. Um se colocava de pé e os outros se encurvavam diante dele. O Senhor deu um outro sonho a ele, dizendo que havia o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele também, mostrando que o Senhor o levantaria, que o Senhor o honraria, o exaltaria, e o nome do Senhor seria glorificado na vida dele, preparando José desde pequeno. Isso o Senhor está fazendo na sua vida, meu irmão. Isso o Senhor está fazendo na vida do jovem, quando ele vai para a faculdade, quando ele vai para o seu trabalho, quando ele nasce às vezes num lar onde os pais não conhecem o Senhor ainda, mas o Senhor já está mostrando que o Senhor vai te honrar pela escolha que você fez. Então, isso aconteceu na vida de José, isso foi acontecendo naturalmente. Ele não falou aquilo, ele contou aquilo para os seus irmãos com uma alegria, e causou então inveja aos seus irmãos, né? Que, como dissemos, isso vai acontecer. Aquelas pessoas que vocês mais se assemelham, que vocês mais gostam, né? Que às vezes as reputam como melhores amigos, não é? Um dia eu falei para minha filha: filha, o seu melhor amigo é o Senhor Jesus, esquece. Não tem amiga na faculdade, você não tem amiga na escola. O melhor amigo que você tem é o Senhor Jesus. Não tem ninguém que vai ser seu amigo. E às vezes isso acontece conosco, que foi o que aconteceu com José. Os irmãos o traíram. Você também vai ser traído. A sua fidelidade, ou o seu amor, ou sua consideração por alguém, pode ser que você seja traído, mas isso não importa. O que importa é que o Senhor, antes de tudo isso acontecer, Ele já te mostrou que você será honrado por Ele. E aconteceu com José. Enfim, José foi vendido pelos seus irmãos, depois
esteve preso, né, na mão dos mercadores, e então Potifar compra José. José vai para a casa de Potifar, e a palavra diz, eu vou ler aqui para os irmãos, já encerrando a minha fala, está em Gênesis 39, verso 2, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, que seria Potifar. No verso 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então mostra que o Senhor era com José quando ele era próspero lá na casa de Potifar. O Senhor prosperou a casa de Potifar, o Senhor prosperou a casa de José. É por isso que o Senhor prospera a sua vida. Às vezes você entra num trabalho, num emprego, na sua faculdade, o seu grupo de estudo, você vê que as notas foram boas, você vê que a empresa está indo bem. Por quê? Porque o Senhor está honrando a sua vida, que aceitou o propósito de Deus na sua vida, de viver em santificação. José não negociou na casa de Potifar. O que ele tinha era a promessa do Senhor, ele não abriu mão dela. Teve lá suas ofertas, a mulher de Potifar, mas ele se manteve firme em santificação. Peraí, eu não estou na casa de Potifar por um acaso. Eu não vim fazer curso de direito, curso de medicina, longe de casa, longe dos meus pais, por um acaso. Eu vim aqui porque o Senhor vai me honrar aqui no meio desse povo. Aí o Senhor vai fazer com a sua vida. Mesmo assim, as lutas vieram e ele acabou indo preso. Só que lá na prisão, pastor Edivan, o que aconteceu com José? O Senhor continuou sendo com ele, não é? E a palavra diz: o Senhor era com ele e deu graça a ele diante do carcereiro. Meus irmãos, o Senhor é conosco onde quer que estejamos. Se estivermos em santificação, se estivermos seguindo a paz, fugindo das impressões do mal, fugindo das assemelhações do mal, nós estaremos em santificação e nós veremos o Senhor em tudo nas nossas vidas. Eu passo a palavra, devolvo a palavra ao pastor Edivan. Irmãos, vamos continuar aqui no mesmo assunto, porém pastor Marcos Cabral, interessante ver que José viveu uma vida equilibrada, né? Do início ao fim. Ou seja, como você falou, nos altos da sua vida, estava ali bem, foi governador, o Senhor era com ele, e quando ele foi para a prisão, o Senhor era com ele. Então ele permaneceu fiel, andou na presença do Senhor em todos os dias da sua vida. Nós vamos continuar aqui. O Iriânio vai falar um pouco sobre o chamado, né, dele, a vida de José, diante daquilo que ele viveu, foi chamado diante do rei, não é isso, Iriânio? Amém, isso mesmo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Falar de José é lembrar de uma vida plena em santificação. José foi um jovem que ele alcançou benefícios para a sua família, alcançou grandes crescimento na sua vida profissional e, acima de tudo, para a sua vida espiritual. Para ilustrar alguns aspectos da vida de José, deu algumas grandes virtudes sobre a sua vida. Gostaria de compartilhar um texto aqui da palavra, que é o momento do chamado de José, que está em Gênesis capítulo 41, verso 14. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Esse momento representaria o novo início de um novo projeto para a vida de José, pois ele entendeu que aquele momento, esta ação, vinha do alto, era uma dádiva de Deus, em um cumprimento de uma profecia que estava estabelecida sobre a sua vida. Seria o início. Até a este momento foi um momento de lutas, de prova, de sofrimento, mas agora este momento, este chamado foi para a prosperidade. José estava, nesse momento, no cárcere, estava preso, calabouço, esquecido. Podemos dizer que esse talvez foi um dos piores momentos da vida de José, mas exatamente nesse momento vai chegar para ele um convite, dizendo: olha, o rei faraó, ele quer te ver, ele está chamando, hoje é dia de você subir no trono, porque hoje você vai se apresentar para o rei faraó. Meus irmãos, nesse momento,
José ele entendeu que esse não era outro chamado senão a voz do Senhor. Aquele momento era a profecia de Deus se cumprindo sobre a sua vida, de algo que já estava estabelecido. E ele entendeu que essa voz era a voz do Senhor. Então ele vai tomar ali uma decisão. É momento de mudança, é momento de transformação. Vou tirar a barba, vou trocar essas vestes. Ele estava dizendo: olha, agora é hora de deixar a marca do sofrimento, de deixar as marcas de uma vida vivida de lutas, de prova, porque agora é hora de uma santificação diante de Deus. Esse momento eu preciso transformar, eu preciso deixar as minhas marcas de sofrimento, porque eu vou me apresentar nesta hora para o rei. E quando ele subia para o encontro com o faraó, nós fazemos aqui uma menção ao Senhor Jesus, quando ele representava a sua ressurreição, do Senhor Jesus que saía da sepultura, ressurgindo dentre os mortos para os braços do Pai glorificado. Ele subia para o encontro com o rei. Interessante que José não estava subindo para entregar algo que vinha dele, de uma ciência, de um conhecimento, mas ele estava subindo para entregar uma verdade que vinha do Pai, para entregar um recado que vinha de Deus, algo que o homem, ninguém conseguiu encontrar, mas só os segredos que vinham da eternidade para aqueles que estão santificados. E José, ele estava em santificação, ele estava ali para entregar uma verdade absoluta que vinha de Deus. E quando o faraó ele recebe ali o discernimento do dom, ele vai dizer assim para José: olha, não acharíamos homem como este, em que haja o Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória a Jesus. Aquele momento ele identificou: há um Espírito sobre a vida de José. Jovem, adolescente, há um Espírito de Deus sobre a sua vida. Há um Espírito Santo que identifica, que te marca, que hoje você é uma vida transformada. Já concluindo aqui o comentário, Faraó, ele vai tirar a sua aliança, o seu anel, aquilo que era de grande valor para ele. Ele tira da sua mão e vai colocar na mão de José. Aquele momento ele estava dizendo: olha, a partir desse momento nós temos agora um compromisso, nós temos uma aliança, e essa mesma aliança, hoje nós carregamos essa marca, saiu do próprio Jesus, porque ele quis se entregar por nós. Lá na cruz ele vai derramar algo que era de grande valor, o seu sangue inocente. Ele mesmo disse: este é o meu sangue que é derramado por muito para a remissão dos vossos pecados. E esse sangue hoje é a nossa identificação. Onde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na sua família, quando eles olharem você e ver essa aliança, eles vão estar dizendo, entendendo, ele já tem um compromisso com alguém. Glória a Jesus. Ele hoje não está mais só, alguém já amou ele primeiro. Está dizendo que você hoje tem um relacionamento de fidelidade e santificação com o Senhor Jesus. Hoje nós carregamos essa marca, que é o sangue de Jesus, que identifica, e nós podemos expressar e dizer: hoje eu sou santo, 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 porque esse sangue um dia me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, José teve muitas experiências com o Senhor. Dentre elas, foram com os dons espirituais. Ele foi um jovem muito usado nos dons espirituais. Isso trouxe uma certa prova para ele, porque santificação exige renúncia. Renunciar é necessário para andar em santificação. Sem renúncia não tem santificação. E José entendeu isso logo, porque ele foi, como os companheiros já disseram, foi jogado na cova ali, foi provado pela mulher de Potifar, e ele teve que fazer as escolhas dele. Ele teve que se posicionar: ou eu sou um servo do Senhor, ou eu sou um que está em santificação, ou não. E José, meus irmãos, até o fim, diz a palavra do Senhor, que tudo que ele fazia, em todo lugar que ele colocava a mão, na casa de Potifar ele colocou a mão, o Senhor prosperou. José foi governador do Egito, Deus prosperou o Egito por causa de José. Você é um escolhido do Senhor, e Deus vai prosperar a sua casa, a sua vida, por amor à sua vida, pela sua entrega, pela sua santificação. O Senhor vai operar muitas bênçãos na sua vida e na sua família.
Pastor Ivan, Você quer falar antes da sua hora? Pode falar. É só um pequeno comentário a respeito da leitura, né? E mandou trocar as vestes. Sim. Nós temos um testemunho Isso. para entregar para o mundo. E nós vamos ser um dia chamados Glória a pelo Jesus. verdadeiro rei. E o rei, ele tem que olhar para mim e para você e se agradar de nós. Não perca as vestes que um dia ele te deu, para que você pudesse entrar na presença dele. As vestes, ela faz parte do nosso testemunho, da nossa santificação diante de Deus. Não suje as suas vestes, não se contamine as suas vestes, porque você vai estar diante do rei. Amém. E o rei tem para você um reino eterno. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós já vamos dar prosseguimento aqui. Antes, quero lembrar os irmãos, nós estamos falando do assunto que é santificação. José teve a sua experiência com santificação, e a palavra do Senhor em 1 Pedro diz assim também, 1 verso 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E também o verso 16, que diz assim: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor separou cada um de nós, cada um de vocês, para andar nesse processo de santificação. O Fábio vai falar sobre os benefícios, porque andar em santificação, como nós dissemos, exige renúncia, mas também tem muitos benefícios, né, Fábio? De servir o Senhor, testemunhar do Senhor, viver esta obra como forma de vida. Você pode acrescentar alguma coisa sobre esse assunto? A paz do Senhor para os irmãos, dando continuidade aqui ao assunto sobre santificação. Importante, irmãos, que essa palavra, santificação, santificai-vos, ela aparece do Gênesis ao Apocalipse. Então, a santificação na nossa vida, podemos dizer assim, marca a presença do Senhor. Porque se não tem ninguém santificado, não justifica a presença do Senhor. Nós nos santificamos para sentir, para ver o Senhor na nossa vida, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios. José, ele se santificou em um lugar, irmãos, nada propício para isso. Ele estava no Egito, ele estava num lugar que não era a terra dele. Então ele ia se manter santificado, puro diante do Senhor, vendo outras situações, até que não glorificavam o Senhor. No ambiente que era dele, ele se preservou santo na presença do Senhor. Os jovens também estão vivendo aqui no mundo que é o Egito, e é um desafio, mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está presente aqui nessa manhã. Amém. Porque há santificação aqui. Então os benefícios disso, a história de José, o texto lá diz, por 3 vezes, por ele ser santificado, a Bíblia fala assim, que o Senhor era com ele. Glória a Jesus. O Senhor estava na vida de José, pelo fato dele viver essa experiência. Então, irmãos, interessante também, quando é que eu me santifico? Quando é que eu sou santo na presença do Senhor? É quando eu entrego a minha vida, não com limites, com reservas, mas eu entrego ao Senhor a minha vida de uma forma plena, onde eu renuncio aquilo que vem do mundo, aquilo que é desagrado ao Senhor. Quando a minha vida é totalmente dirigida e guiada pelo Espírito Santo. A santificação está ligada também à obediência. Então José, ele viveu isso. Glória a Jesus. Ele viveu essa experiência. Graças o Senhor o abençoava. Ele soube, meus queridos, separar aquilo que era agradável ao Senhor e aquilo que não era. Um texto em Jeremias diz assim: se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Amém. Glória a Jesus. E o Senhor usou José.
quando ele assume ali como governador, o faraó disse assim: o meu povo vai ser conduzido e guiado pela sua boca. Meus queridos, quando nós nos santificamos, nós temos uma palavra para entregar. Glória a Jesus. Nós somos usados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. E o Senhor opera na nossa vida. Graças a Deus. E uma coisa interessante, meus queridos, o companheiro aqui já disse, havia uma promessa sobre o Senhor, aqueles sonhos. E os irmãos notem, tudo contribuiu contra, tudo conspirou contra para José desistir de se santificar, de ser fiel. Olha, os feixes se curvavam diante de você, o sol e a lua e as 11 estrelas. O pai de José disse: oxalá que tu vais reinar sobre nós. Era uma promessa de uma bênção sobre José. Ele viu aquela promessa, irmãos, daí a poucos dias ele se tornou uma mercadoria. Ele foi vendido para o Egito. Mas Senhor, o que o Senhor falou comigo? Daí a pouco ele vai a escravo, aí a coisa piora um pouco. Ele vai se tornar prisioneiro. Ele tinha todos os motivos para desistir, para não continuar. Mas ele continuou e o Senhor o fez prosperar. Glória a Jesus. Há uma promessa sobre a sua vida, Graças jovem. a Deus. Aleluia. E se você está em santificação, não importa as circunstâncias, Deus vai operar Amém. uma bênção na sua Glória a vida. Jesus. Louvado Aleluia. seja o Senhor. Interessante que você falou que não era propício o lugar que ele estava para andar em santificação, né? O Egito ali era, os ensinos eram outros, tudo. Às vezes dentro da igreja é fácil, né? Você dizer que é crente, cantar louvores, mas e lá na escola? E lá no lugar que o ensino é totalmente o contrário? Se não estivermos em santificação, jejuando, orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra, em constante oração, meus irmãos, realmente vai ser muito difícil. Mas José não, José tinha o ensino da casa do pai, ele estava preparado pelo Senhor com dons espirituais, cheio de fé, cheio de obediência, constante, um servo constante, meus irmãos, e assim o Senhor deu grandes vitórias a José. Exerceu o perdão, né? Ele perdoou, soube perdoar. Na razão, você olha assim e fala assim: não, esses meus irmãos me entregaram, as pessoas me maltrataram. Não, mas José conheceu o perdão de Deus. E você, meu irmão, glorifique ao Senhor, porque o Senhor está nos ensinando nessa manhã que é necessário perdoar para ser perdoado, porque Jesus nos perdoou um dia. Glória a Deus. E nós hoje vamos exercer esse perdão também junto àqueles que estão ao nosso redor. O pastor Pedro Magno vai fazer o fechamento aqui desta aula, vai fazer algumas considerações, né? Algumas informações finais aqui, para encerrarmos essa aula live. Paz do Senhor Jesus a todos, os componentes à mesa, aqueles que estão conectados conosco pelas plataformas do YouTube. O que temos para falar de José é que todo o processo na vida de José não foi fácil. Desde o profético, iniciando tudo na sua vida, para a história de José começar, para chegar até aqui nos nossos dias de hoje. Uma promessa foi feita por Deus Pai a um servo. Foi assim: tu serás pai de uma grande nação. O bisavô de José estava de posse dessa promessa. Mas como fazer isso se ele não era ainda pai? Sara, sua esposa, era estéril. 20 anos demora-se para uma promessa ser cumprida. Mas desde o bisavô já havia a paciência, a espera pelo tempo. Passamos da fase do bisavô e vamos ir à fase do avô. Isaac nasce.
e já começa as provas na sua vida. Mas ele ouve uma palavra. No momento de desespero, no momento do choro na caminhada, o Pai traz uma palavra de alento e conforto, como tem para você, jovem, como tem para você, adolescente. Em tudo Deus proverá. Amém. Glória a Jesus. Deus proverá. Não se preocupe, porque tudo Deus vai prover. Bendito Tudo seja. está no controle de Deus. Tudo tem um tempo para Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus cumpre. Nasce o pai, nasce-se Jacó. Mas para nascer Jacó, também tem uma disputa. Muitas das vezes nós disputamos vagas, mas dispute a melhor delas. Dispute a sua salvação, que seja diferente. Viva uma vida de santificação, viva uma vida de renúncia. Brigue pela tua salvação. Ela foi dada, como foi falado aqui anteriormente. Foi dada, ela não foi negociada, ela não foi vendida, ela foi dada para mim e para você. Amém. Glória a Jesus. Nasceu Jacó. Nasceu e logo depois vem José, o predileto da velhice. Você é predileto para Deus? Você tem um valor imenso para Deus? E como foi dito aqui pelo companheiro anteriormente, ele tinha que trocar as vestes, mas ali José ganha uma veste, um presente do pai. O pai se preocupa em tudo com você. O pai tem o melhor para você. Amém. E vamos ver que tudo na vida dele, até ali, até chegar nele, foi difícil. Mudou. Quando ele nasceu, continua a mesma coisa. Agora é a experiência dele. Agora é a sua experiência. Agora é o seu momento. Agora é o seu tempo de mostrar que você é forte. Jovens, sois fortes. Amém. Venceste o maligno. Vença as batalhas da sua vida. Vença esse tempo, porque aos 17 anos, toda prova, saindo com seus irmãos, a trama, mas ele não desistiu. Não desista de ser servo, não desista de servir, não desista de se santificar, pois a promessa vai chegar, o tempo vai chegar. Amém. Deus te ensina como administrar. Glória a Deus. Deus te ensina como administrar. Deus te ensina tudo. E Deus vai te ensinar através da espiritualidade. Através de dons espirituais, você vai ser diferente. Você vai ser chamado para interpretar aquilo que o mundo não sabe. Mas para mim receber os dons espirituais, eu tenho que me santificar, eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar. José, ele cumpriu o tempo de Deus na sua vida. Ele soube esperar o tempo que Deus iria usar a vida dele, mas ele não antecipou nada. Não antecipe aquilo que Deus tem para você. Não bote nada na frente do tempo de Deus, porque o que Deus tem para você é bem melhor.
Você vai passar a prova, mas Deus vai passar junto. Glória a Jesus. Aleluias. Olha, chegando ao prazo final. O texto que nós quisemos deixar aqui para os irmãos está em Gênesis 49, no verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Nós somos frutos de uma promessa. Nós estamos junto à fonte. Glória a Jesus. Nós estamos junto ao Graças Criador. a Deus. E o Criador está visitando o teu ser, está operando na sua vida, está transformando o teu ser. Glória Se a você Deus. chegou aqui e estava com uma roupa, hoje você está saindo com a roupa nova. E Deus era com José. O Senhor é com você. Amém. O Senhor está em você. O Senhor preparou você. Não se desfaça daquilo que Deus fez para você, daquilo que Deus preparou para você. Santifique a sua vida. Glória a Santifique, porque você vai ver a Deus. Ele vai te chamar para você entrar no reino. Ele vai te dar um anel. Ele vai te colocar sobre o trono, porque tem um trono preparado para você. Santifica, porque Deus vai te chamar. Glória a Jesus. E você tem que estar com a sua roupa limpa.